Olá, muito boa noite, você que nos acompanha na rede social, no nosso canal aqui na internet, Leandro Amaral, bem-vindo, bem-vinda para mais uma vez falarmos do dia a dia, dos destaques do noticiário aqui da nossa região do ABC, passando por Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. É um prazer ter esse bate-papo contigo aí. E muita gente aqui já me questionou nas nossas redes sociais, no WhatsApp também, para quem recebe os nossos envios diários. Mas, Leandro, o boletim político mudou o formato? Mudou a finalidade do boletim político? Como assim falar de greve dos bancários no boletim político? Mas é isso mesmo, meu amigo, minha amiga, até porque quem acompanha desde o início a nossa trajetória aqui no boletim político sabe, a gente tem frisado, tem batido na tecla. Tudo na nossa vida passa pela política. Você vai no mercado, vai comprar um produto, o preço daquele produto é definido pela política. No dia a dia, na feira, na escola, na saúde, na educação, tudo passa pela política. E não é diferente a questão do dia a dia dos bancários. Até porque existe uma pauta de reivindicação, existem demandas dos trabalhadores, melhorias, ambições. E por outro lado, o setor patronal também dando as suas justificativas, as suas alegações. E por isso a gente quer aqui saber mais desse dia a dia. Até que ponto essa greve está impactando no dia a dia dos moradores do ABC? Até que ponto essa greve ainda vai se estender? Qual é o grande motivo dela? As adesões das agências bancárias? Também quantos trabalhadores já aderiram? E por isso, nada mais oportuno do que falar deste assunto com quem está no dia a dia à frente de toda esta empreitada. Por isso, recebemos aqui no Boletim Político Belmiro Moreira, ele que é o presidente do Sindicato dos Bancários aqui da região do ABC. Belmiro, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, obrigado pelo espaço. Estou à disposição para poder dialogar com os internautas, com as pessoas que acompanham o seu boletim político, e agradeço aqui pelo convite. Bom, Belmiro, nesta sexta-feira chegou a mais um dia de greve, total 18 dias de paralisação. A nossa greve ela iniciou no dia 6 de setembro e hoje, no dia de hoje, está completando 18 dias de movimento, de greve na nossa região, mas também em todo o Brasil. Bom, e nessa sexta-feira, Belmiro, quantas agências fecharam as portas aqui no ABC? Olha, nós temos feito um movimento de greve forte na nossa região. Nós temos aqui no ABC, a nossa base, ela vai de Diadema a Rio Grande da Serra. Então, são as 7 cidades do ABC. Tá? Nós estamos com 390 locais, agências bancárias fechadas, paralisadas. 390 fechadas. Isso. No total de quantas? 450 agências bancárias na região. Então tem 450, 390 fecharam as portas nesta sexta-feira. Isso. Foi o maior número até agora, Belmiro? É o maior número, tá? Nós estamos mantendo esse número de 390 já há alguns dias, tá? Nós vínhamos numa expansão da greve, né? A greve vinha numa crescente. Nós já estamos há 3 semanas de greve e no dia de hoje, 390 locais, mais de 6.500 bancários com os braços cruzados. De um total de quantos bancários? De 7.000 bancários. Então, de 7.000 bancários, 6.500 cruzaram os braços nesta sexta, e de um total aí de 450 agências, 390 não abriram as portas nesta sexta-feira. É o balanço de hoje para se ter uma ideia aí do volume, da dimensão desta greve. Agora, importante, Belmiro, eu reparei pelo menos isso mais nos últimos dias. Normalmente, quando se tinha greve dos bancários, você não conseguia adentrar a agência, mas você conseguia, por exemplo, realizar os serviços no autoatendimento. Então você vai ali no caixa da agência, consegue sacar, depositar, fazer uma transferência, mas percebi que algumas agências nem isso foi possível. O nosso movimento de greve sempre faz com que o autoatendimento funcione, até para a pessoa, para os clientes, para os usuários poderem, né, ter o acesso ao serviço bancário. Então, o autoatendimento sempre está disponível. O que acontece é que a gente tem tido uma prática de alguns bancos
antissindical. Por quê? Porque a greve ela foi deflagrada no dia 6, a greve foi aprovada pelos bancários e o movimento ele é por tempo indeterminado. A greve só vai acabar com uma nova assembleia, aonde os bancários vão decidir pela continuidade ou não da greve, desde que tenha uma proposta feita pelos bancos. Acontece que os bancos vêm trabalhando internamente e pressionando os bancários dizendo que a greve acabou. Então isso vem acontecendo quase que diariamente. Quase que diariamente os bancos vêm soltando informações, não, a greve acabou. Por exemplo, terminou o dia de hoje e já começou boatos que segunda-feira a nossa greve acabou. E na realidade a greve não acabou. Tá, e aí, Belmiro, importante também, para quem está em casa nos acompanhando nesse momento, na greve, como é que funciona o dia a dia do expediente bancário? Quando eu digo expediente, o expediente como um todo. Claro que você não consegue adentrar a agência, você não consegue utilizar os serviços dentro da agência. Mas eu faço um depósito, eu faço uma transferência. Os prazos para as compensações, esses prazos são os mesmos ou também eles ficam mais demorados por conta da greve? Então, os prazos, eles são os mesmos. Agora, devido ao movimento de greve, então pode ter algum atraso em alguma compensação, entendeu? Por quê? Porque vários setores dos bancos estão paralisados. Por exemplo, ontem, em várias regiões do país, centros administrativos, departamentos importantes dos principais bancos foram paralisados. Isso acaba atrasando alguns processamentos de compensação, tá? Mas os prazos são os mesmos. Tá. E para quem está em casa também, para o internauta que nos acompanha nesse momento, Belmiro, o porquê desta greve? Qual o motivo? O que deflagrou, o que originou esta greve, essa paralisação que hoje, repito, chegou ao 18º dia? Tá, é importante a gente dizer para as pessoas, para você internauta que está nos acompanhando, que os bancários entregaram a pauta de reivindicação para os bancos no início do mês de agosto. A nossa database é em setembro. Foi entregue no início do mês de agosto e nós tivemos um processo de negociação com os bancos. Esse processo de negociação teve quatro rodadas de negociação durante o mês de agosto. E ao final desse processo, os bancos apresentaram uma proposta muito rebaixada. Nós estamos reivindicando de reajuste salarial 14,78%. 14,78%. E esse índice saiu da onde? Como é que ele foi formado, esse índice? Então, esse índice foi construído em vários encontros de bancários. A nossa campanha ela é nacional, ela vale para o Brasil todo, uma categoria que tem um acordo nacional, que tem bancários de bancos privados e de bancos públicos, uma campanha unificada, com uma mesa única de negociação. E aí prevê o quê? A inflação do período mais... E o reajuste é a inflação do período, que no caso 9,62%. Quase 10%. Quase 10%, mais um aumento real de 5%. Essa é a nossa reivindicação. Os bancos apresentaram uma proposta de 6,5%, mais um abono de 3%. Ou seja, eles não quiseram nem repor a inflação do período. Nem repor a inflação. Diante dessa proposta, os bancários avaliaram que era uma proposta rebaixada e deflagraram greve, decidiram entrar em greve. E a greve iniciou. Durante o período da greve, teve mais 3 conversas com os bancos, mais 3 mesas de negociação, aonde os bancos aumentaram a proposta para 7% e o abono eles passaram para R$ 3.300. Essa proposta, ela rebaixa, achata o salário dos trabalhadores em 2,39%. E a proposta que está mantida até este momento? Está mantida até hoje. 7% de reajuste salarial e um abono de R$ 3.000. R$ 3.300. Pago como esse abono, Belmiro? Ele é pago de uma vez, tá? E ele não incide sobre as verbas salariais.
E com E detalhe. nem incorpora, obviamente, Não, o não salário. incorpora as verbas, não incorpora o salário. E com detalhe, ele incide desconto de imposto de renda e de INSS. E para ter uma ideia também quem nos acompanha, nós estamos falando de uma classe dos bancários que ganha em média hoje quanto? Qual que é o piso de um bancário? O piso da categoria está em torno de R$ 5.000, 5.000 e poucos reais. Tá? A média aqui na nossa... Ah, não, o piso da categoria... piso. Eu estava falando da média salarial, desculpa. Tá. Mas o piso? O piso da categoria hoje é R$ 1.900. R$ 1.900. Esse é o piso. Então seria 14,6% sobre esses R$ 1.900. Isso, sobre os R$ 1.900. Entendi. Tá. E, Belmiro, neste momento, tendo em vista que as propostas do setor patronal não foram aceitas e também a proposta feita pelos trabalhadores não foram acatadas pelo setor patronal, como é que sai desse imbróglio e como é que se chega a um avanço na mesa de negociação? Então, na semana passada, na quinta-feira, nós tivemos a última mesa de negociação. Os bancos mantiveram a proposta de 7%, mais esse abono de R$ 3.300. O Comando Nacional dos Bancários, ao qual o nosso sindicato faz parte, avaliou que a proposta é insuficiente e que a proposta foi rejeitada na mesa e a manutenção da greve. A greve continua, nós estamos pressionando os bancos, aumentando a nossa greve. Então a nossa greve ela é forte em todo o país, né, em várias regiões do país. Tá, e aí as reuniões, esses encontros entre a classe trabalhadora e o setor patronal. O setor patronal é o patrão, é o banqueiro, O banqueiro que é o responsável, é o cara que mais tem lucrado aí nos últimos tempos. Então ele é o responsável por aceitar ou não esse reajuste solicitado pela classe trabalhadora. Mas esses encontros, qual que é a frequência desses encontros? Então, nós estamos há mais de uma semana sem a FENABAN se posicionar em relação a uma nova rodada de negociação. Isso, a FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos. Porque assim, tem o sindicato de trabalhadores e tem o sindicato do patronal. O sindicato do patronal, no caso dos bancos, é a FENABAN, tá? que é um braço da FEBRABAN. Tá? Então, assim, nós estamos há mais de uma semana sem rodada de negociação. Por quê? Porque uma semana sem conversa entre o trabalhador e o empresário. Assim, nós não temos perspectiva no momento de nenhuma conversa com o setor patronal. Tá? Então, a nossa ferramenta é aumentar a greve. É pressionar para que ele chame para uma nova negociação. E aí aumentar em que sentido, Belmiro? Porque hoje, como você já disse aqui inicialmente os números, quase a totalidade das agências do ABC, quase a totalidade dos bancários do ABC aderiram à greve. De que forma pode aumentar? É na segunda-feira todas as 450 agências fecharem e os 7.000 funcionários não trabalharem? Aumentar o número de unidades fechadas, fazer manifestação de rua, como passeata, nós fizemos agora na quarta-feira, nós estamos programando para a semana que vem novas manifestações de rua, reunir os trabalhadores em praça pública para mostrar a indignação dos bancários em relação a essa proposta feita pelo setor patronal. Mas, assim, a nossa campanha não é só por salário, tá? Nós queremos também discutir outras questões. A nossa pauta de reivindicação dialoga com o emprego bancário, os bancos vêm fechando postos de trabalho, mais de 7.000 demissões nos 6 primeiros meses desse ano. Nós queremos discutir melhores condições de trabalho, porque dentro dos bancos, com as demissões, o bancário sofre uma pressão grande por cumprimento de metas, as metas são abusivas. E nós vamos chegar nesse assunto também, Belmiro, mas só antes, para a gente deixar bem claro para as pessoas entenderem como é que é esse trâmite do dia a dia da greve. Aí você falou que está uma semana sem conversa. E como é que acontece isso? Por exemplo, hoje, alguém do Sindicato dos Bancários ligou, fez contato com o setor patronal, tentando retomar a mesa e não foi retomado, ou vice-versa? Como é que é essa dinâmica? Tem um comando, que é o comando que negocia, né? Nosso sindicato faz parte do comando, por ser um dos maiores sindicatos do país. Os coordenadores do comando estão aguardando uma manifestação por parte do patronal.
Tá? Então, na última mesa de negociação, nós deixamos aberto o canal para que a qualquer momento o patronal retome a negociação. Certo? Nós estamos fazendo várias movimentações para que se retome a mesa de negociação. E qual que a qualquer momento pode estar retornando. Pode retomar essa mesa de negociação. Mesa, tá? Mas qual que é a justificativa, Belmiro, do setor patronal, no caso aqui do banqueiro? Por que ele não quer pagar ou não quer atender essa demanda do 14,63 e quer bater o pé no 7%? Assim, para nós discutimos as perdas do último período, do último ano, certo? Eles vêm na lógica de discutir o futuro. Então eles estão apontando para frente, né? E por isso que eles vêm com essa proposta de 7%. Porque na futurologia dos banqueiros, o ano que vem a inflação vai estar menor. Se eles derem um reajuste acima de 9%, eles estão dizendo que o bancário vai ter mais de 4% de aumento real. Na matemática deles. Né? Porque eles não querem discutir perdas, eles querem discutir para frente, o futuro. Só que tem uma perda. Né? A inflação dos alimentos está bem maior, enfim. Tem uma perda que a categoria está carregando. E se a gente aceitar uma proposta de 7%, vai achatar em 2,39% o salário dos bancários. Né? Isso, o salário. Mas tem a alimentação, tem o auxílio creche, tem uma série de conquistas da categoria que esse reajuste de 7% não contempla. E na sua experiência, Belmiro, aliás, quantos anos de sindicato, Belmiro? Eu estou no sindicato desde 97, tá? Então já são aí 18 anos na direção do sindicato. E na presidência dos bancários do ABC 1 ano e meio? À frente do sindicato dos bancários na presidência estou há 1 ano e meio. Isso. E com essa sua experiência, com esse andamento ou falta de no diálogo entre os bancários e os banqueiros, qual a perspectiva dessa greve? Quando vai acabar a greve, na sua avaliação? Olha, Anderson, a greve ela é por tempo indeterminado. Leandro. Não, a greve é por tempo indeterminado. O ano passado nós tivemos 21 dias de greve. Foram 21 dias. Foram 21 dias. Então nós estamos dentro do nosso histórico. Nós tivemos greve nos últimos 12 anos. Né? Então, assim, não dá para dizer assim, tem um prazo para acabar a greve. Tá? O que a gente está tentando nesse movimento é forçar com que os bancos apresentem uma nova proposta, chame para negociar novamente. E dentro dessa negociação a gente consiga arrancar uma proposta melhor. Qual foi a maior greve em termos de dias aqui dos bancários na história do ABC? Nós já tivemos greve aí com mais de 30 dias já. Recente ou foi bem lá no passado? Isso foi em 2004. Mais de um mês? Mais de um mês. Ou seja, na segunda nós vamos a 21 dias. 21 dias. Segunda exatamente vai completar o mesmo tempo que a greve durou o ano passado. Do ano passado. Mas alguma possibilidade de encerrar a greve na segunda ou na segunda é impossível, Belmiro? Não tem possibilidade porque nós não temos negociação e não temos proposta, tá? Então a greve ela vai continuar durante a próxima semana. É lógico que se a gente conseguir arrancar uma nova rodada de negociação e a proposta for melhor, nós vamos estar levando para os bancários, para a apreciação dos bancários. É importante também o internauta entender que a conjuntura política que nós estamos vivendo é outra no país. Nós temos um novo governo, né? E esse novo governo vem com uma política de ajuste fiscal, certo? Os bancos estão atrelados a esse novo governo. Não é à toa que o ministro, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda também, o ministro da Fazenda é dono de banco. O banco original é um dos sócios é o Henrique Meirelles. O Banco Itaú está controlando o Banco Central. A política de ajuste fiscal vem nessa lógica. Né? Nossa campanha é unificada, bancos privados e bancos públicos. Nós temos bancos públicos na negociação. Ajuste fiscal, reajuste abaixo da inflação. Então a lógica dessa proposta da FENABAN está atrelada à política que esse novo governo quer implementar. Né? E nós
representantes dos trabalhadores, não podemos aceitar perda para a categoria, perda para os trabalhadores. Nós dizemos, nenhum direito a menos. Agora, Belmiro, é importante também, já vou aqui passar pela participação dos nossos internautas. Obrigado ao pessoal que nos acompanha. Mandar um abraço aqui para Zinaide Alves. Tiago Lino comentando o seguinte: Leandro, manda um abraço para o Belmiro. Defendo a greve dos bancários, pois os banqueiros lucram bilhões e ainda assim exploram os trabalhadores. Apoio aos companheiros e a versão aqui, a visão do Tiago Lino. Obrigado. Ana Paula Brasil, boa noite, Leandro. Excelente final de semana, igualmente. Cleo Fontes, grande abraço, viu, Cleo? Sempre nos acompanhando também. Rodrigo Pavão, boa noite, Leandro. Parabéns pela entrevista. Obrigado, Rodrigo. O Diniz falando um absurdo aqui. Não sei em que sentido ele comentou, mas legal, Diniz. Acompanha aí para ter os esclarecimentos. E o Belmiro está no dia a dia dos trabalhadores. O José Moacir Cardoso, boa noite, Leandro. Acho a greve um direito de todos os trabalhadores. E o Tiago Lino volta a comentar aqui, aliás, 2 comentários do Tiago Lino, viu, Belmiro? Ele fala o seguinte: em 2015, ou seja, no ano passado, o lucro do Itaú foi de 6 bilhões de reais. E ainda assim não querem nem repor a inflação. Acho que é importante isso, porque é o sentimento comum, Belmiro. Todo mundo que está na rua fala, poxa, a crise afetou todo mundo. Construção civil, afetou o agronegócio, afetou todo mundo. Só não afetou o banqueiro. O banqueiro lucrando cada vez mais e não aceita destinar um naco disso, uma parcela disso ao trabalhador. Então, o nosso setor financeiro, é um setor da economia no país que não tem tido, não está na crise, muito pelo contrário, ele ganha na crise, né? E tem ganhado muito. Os 5 maiores bancos do país lucraram nesses primeiros 6 meses do ano mais de 30 bilhões de reais. E aí, quando chega no momento da valorização de quem deu esse lucro, de quem fez com que tivesse esse lucro, que são os trabalhadores e também o cliente, porque a nossa campanha não é só para salário não, é para o melhor atendimento para o cliente, para a redução das tarifas e das taxas de juros. No momento do trabalhador ser valorizado, os bancos apresentam uma proposta que rebaixa salário. E o setor ganha, e o lucro dos bancos é na casa dos bilhões. Nós não estamos falando aqui do setor metalúrgico, nós não estamos falando de setores que não têm tido, né, que têm passado pela crise. E digo mais, tem setores da economia que estão repondo a inflação. Mais de 60% das categorias estão tendo, no mínimo, a reposição da inflação. Né? Tem setores como do comércio, né? Setores até da metalurgia, né? Que está tendo a reposição. E o setor financeiro, que com essa lucratividade... Apesar do lucro dos banqueiros, isso não é repassado aos trabalhadores. Não é repassado aos trabalhadores. Agora, mandar um abraço aqui para o Carlos Fávero, a Tânia Crispino, o Felipe Moraes, e o Tiago Lino voltou a comentar aqui falando o seguinte, ó: importante esclarecimento à população. Lembrando que a greve é um direito previsto no artigo 9º da Constituição Federal. Abre aspas. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. É regulamentado o direito à questão da lei de greve. É isso mesmo, né, Belmiro? É verdade. E assim, é interessante, porque tem banco que o ano inteiro não permite que o cliente entre dentro da agência bancária. Coloca bancário na porta e fica fazendo triagem, direcionando o cliente para canais alternativos, para o caixa eletrônico, para o correspondente bancário. E muitas vezes o cliente que tem o direito de entrar dentro da agência bancária e ser atendido por um trabalhador, não faz valer esse seu direito. Através de denúncia no Banco Central, no PROCON. E agora, no momento da greve, que o bancário está de greve, a gente vê algumas pessoas brigando com a gente e com o bancário que quer ser atendido dentro da agência. E aí, em vez de reclamar com o banqueiro, reclama com o bancário. Então a gente vê essas disparidade, sabe? Porque nós estamos lutando, e mais uma vez, a gente sabe que a gente causa um certo transtorno com o banco fechado, mas é a nossa ferramenta. E assim, é importante porque
Nós queremos um melhor atendimento, nós queremos mais trabalhadores para atender melhor Agora, as Belmiro, pessoas. por outro lado, ó, manda um abraço aqui pro Du Pacheco, a Cátia Flora dos Reis, o Reginaldo de Oliveira. E o Reginaldo faz um contraponto aqui, é um direito do trabalhador, é verdade, eu apoio, mas prejudica demais a população. Quem nos acompanha teve conta que venceu esses dias, por algum motivo não conseguiu pagar. Banco fechado, foi no autoatendimento, a agência mais perto de casa, o autoatendimento também estava fechado. Vai ter que pagar multa? Como é que ele deve agir? Então, dependendo da conta que ele for pagar, ele pode estar pagando nos canais alternativos, né, e no correspondente bancário. É lógico que se a conta já tiver vencida, ele vai ter que esperar o banco retornar ao funcionamento normal, porque ele só vai conseguir pagar dentro da agência bancária. Dependendo da conta que for, ele pode tentar renegociar, né, onde, por exemplo, se for uma conta de escola, trocar o boleto, renegociar na escola, né, o pagamento. Então ele vai ter que tentar renegociar. Agora, vai ter que pagar os juros, aí não tem jeito, né? Se ele não conseguir fazer essa renegociação, né? Tá, então não, o caminho, o trâmite é esse que você falou. Não tem nada já estipulado ou previsto, ó, em dia de greve, se venceu, pode pagar outro dia, não existe nada disso. Não. Agora, Assim, se não tiver vencido, ele tem que procurar os correspondentes bancários, né, os canais alternativos. Agora, se é uma conta que já está vencida, se ele não conseguir renegociar com, né, o cedente, ele vai ter que esperar aguardar o retorno da agência bancária. isso. Manda um abraço aqui, Stanislau Passos, Gabriel Zaninello, Anívia Guerra. E manda um abraço especialmente a você que é bancário, que nos acompanha. E peço até para você interagir conosco também, porque o Belmiro disse muito bem no início aqui da nossa entrevista, a pauta não é só o reajuste salarial, tem outras coisas envolvidas, outros itens também na mesa de negociação, como assédio moral, entre outros tantos fatores que estão no dia a dia. Você que é bancário, como é que está a sua situação? Manda um relato aqui pra gente que com certeza contribui muito aqui para essa nossa conversa com o Belmiro. O Belmiro já passou um pouquinho por esse relato, mas vai voltar com certeza a falar. Só antes do assédio moral, Belmiro, um outro ponto também que causa muita dúvida no dia a dia é o seguinte: o que tem de posto credenciado, unidade credenciada, o tal do correspondente bancário, que faz a pessoa não ir até o banco, esse correspondente bancário, ele é legalizado? O correspondente bancário, ele é um bancário também? Qual que é a diferença de ser atendido, por exemplo, por um banco ou por uma lotérica? Então, o correspondente bancário foi uma ferramenta que foi criada para universalizar o atendimento bancário, né? Aonde não tem banco, teria que ter correspondente bancário. Onde não tem uma agência bancária, teria o correspondente Então, mas ele bancário. tem a mesma formação, a mesma capacitação e ganha o mesmo salário de um bancário? Então, o trabalhador que está no correspondente bancário não é bancário. Então, ele não tem o mesmo salário, ele não tem a mesma formação, ganha menos. Em média, 70% menos que um trabalhador bancário. Quanto? 70%. 70%. É um trabalhador terceirizado, né? Ele não é bancário, mas está fazendo serviço bancário. Ganha menos, não tem a mesma segurança que tem numa agência bancária, né? As transações. Tá, e o sindicato vê como, por exemplo, o trabalho de um correspondente bancário? Então, nós somos contra a forma como é feita o correspondente bancário. Nós queremos que o correspondente bancário seja bancário, tá? Seja feito por uma agência bancária, um serviço, né? Que esse trabalhador seja bancário. Então, da forma como está estabelecido, nós somos contrários. Legal. Entendeu? Nós temos posição contrária. Perfeito, Belmiro. Manda um abraço para a Violanda, o Felipe Moraes, parabéns, Leandro, verdadeiro espaço democrático, agora inclusive nas questões sindicais. Continue assim, o objetivo do Boletim Político é esse, viu, Felipe? Obrigado pela tua participação e se gostou, curte a nossa página, comenta, compartilha e indica aos amigos também, viu? João Antônio Cardoso, por que a greve não para todos os serviços do banco, inclusive os eletrônicos, Belmiro? Segundo ele, a greve mostra para a população que dá para se virar sem os serviços dos bancários em carne e osso. É isso mesmo? É um pouco isso. Existe essa contradição, porque assim, a agência bancária está fechada,
e o cliente está se autoatendendo no autoatendimento, trabalhando para o banco, pagando tarifas abusivas, tá, né? E trabalhando para o banco. Então, assim, a gente tem essa contradição na nossa greve. Porque, assim, enquanto o cliente não consegue entrar dentro da agência para ser atendido por um trabalhador bancário, ele está aprendendo a usar o caixa eletrônico, ele está aprendendo a usar o smartphone, os aplicativos, ele está indo para o correspondente bancário. Nós temos essa avaliação. Mas é a ferramenta que a gente tem para desgastar a imagem do banco. Hoje, as transações na agência bancária, elas diminuíram bastante, né? Tem migrado para os canais alternativos. E é o impacto no emprego bancário. Quando a gente vê os bancos cortando postos de trabalho, é por redução de custo, que eles fazem em cima do trabalhador, mas também é por causa dessas inovações tecnológicas. Como eu acabei de falar agora há pouco, o banco original é um banco 100% digital, não tem agência bancária. O Itaú está criando a sua plataforma digital, já tem, né, o gerente digital, o Bradesco está fazendo, o Banco do Brasil. Por isso que a nossa campanha, ela não é só por salário. A diferença na negociação, Belmiro, com banco privado em relação ao banco público, é mais difícil, é mais fácil ou é a mesma coisa? Assim, a negociação é numa mesa única, né? Então é geral para todos os bancários, de bancos privados e bancos públicos. É que nos bancos públicos, além da mesa geral, nós temos também a mesa específica para discutir as especificidades que tem na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E o pessoal aqui, Belmiro, muito atento, viu? Obrigado pela contribuição, João Antônio Cardoso. Falando o seguinte, um dado aí para a conversa também, os aplicativos bancários estão mais populares no ranking de downloads do que, por exemplo, aplicativos de paquera. Os bancários deveriam fechar a sede no banco e parar tudo. A opinião dele aqui, ó. E voltando à questão anterior, Belmiro, o Thiago comenta o seguinte, que aconteceu com ele na agência do Riacho Grande, da Caixa Econômica Federal. Ele relata aqui, vou ler. Solicitou o pagamento de uma guia judicial, a GRU, né, GRU, e voltaram com a informação que o redirecionaram para a lotérica, que, diga-se de passagem, os atendentes são bancários, sem título e salário de bancário, cabendo até, se comprovada que a atividade é majoritariamente bancária, processo judicial. Cabe esse processo, Bernardo? Cabe, é justamente isso. É um trabalhador que não é bancário, mas que está fazendo serviço bancário. Então, com certeza. É por isso que os bancos, mais uma vez, são os principais interessados no projeto de terceirização, no PLC que está lá no Senado, PLC 30. Por quê? Porque lá tem um artigo nesse projeto que libera geral, a atividade fim pode ser terceirizada. Por quê? Porque os bancos são os maiores que terceirizam, que são os maiores interessados na terceirização, porque tem vários processos contra banco. Isso. Nossos internautas aqui participando, ó, a gente falou que o Itaú é o melhor banco que usa as tecnologias digitais e como o Belmiro falou, parece que está bem adiantado em relação a isso, né, Belmiro? Agora, outra pergunta também, Belmiro, é o seguinte, diz aqui o nosso internauta, tem o lance do salário no lerite, que todo funcionário que sai ou é demitido já sabe que vai entrar com uma ação e vai ganhar, pois, entre aspas, haveria uma sonegação institucionalizada. Isso é verdade ou é mito? Eu não entendi, você pode repetir? Ó, tem um lance do salário no lerite. Tá. Todo funcionário que sai ou é demitido, ele sabe que ele vai poder entrar com uma ação e que vai ganhar essa ação. Porque existe essa tal da sonegação institucionalizada. Existe isso? É mito? É prática? Você não tem tanto ouvido falar disso? Eu não entendi muito bem. O que eu posso dizer é que a jornada do trabalhador bancário é de 6 horas. É de 6 horas. É 6 horas. Segunda a sexta, jornada de 6 horas. 6 horas. Né? Não existe jornada de 8 horas. Então, a maioria dos trabalhadores bancários, quando sai do banco, eles têm direito à 7ª e 8ª hora, eles têm direito a uma série de questões trabalhistas, né? de direitos trabalhistas que são sonegados pelo banco.
né, a jornada de trabalho, desvio de função, enfim, tem uma série de questões... Que cabe ação. Eu não entendi muito bem essa questão do salário, da sonegação, institucionalização. Eu não sei se era isso que ele estava perguntando. Tá. Tem algum desconto que não deveria ser feito e é feito no Olerite, por exemplo, do bancário? Alguma coisa que é questionado, ou isso também, todos os descontos lá estão de acordo com a legislação trabalhista? Não, é descontado do bancário INSS, IR, dependendo da renda, né, se pode estar dentro da tabela, a mensalidade sindical, se ele for sindicalizado, né, é isso. Perfeito. E vamos lá, Belmiro, mais participação aqui do pessoal. Aqui é um verdadeiro tira-dúvida, viu? Belmiro, em relação a assédio moral. Muitos bancários fizeram esse relato já no dia a dia, comentam. De uma forma resumida, o que é o assédio moral, em quais circunstâncias ele acontece e a pessoa que é vítima do assédio moral, quais os direitos que ela tem? Tá, assim, os bancos, eles estabeleceram no último período metas para os trabalhadores bancários, né? Então, os trabalhadores bancários, eles têm metas para cumprir, e essas metas são abusivas. Metas diárias, são cobrados diariamente para bater meta, produtos que eles têm que vender, porque hoje o bancário ele é um vendedor, né? Vender o produto bancário, são produtos, seguro, título de capitalização, previdência privada, bom, uma série de produtos do banco, e eles têm que ofertar para os clientes. E eles são cobrados e pressionados por isso. Essa cobrança feita de forma indevida, onde você expõe o trabalhador, onde você acaba muitas vezes aquele trabalhador que não consegue atingir a meta, aí ele é exposto na frente de outro trabalhador, xingado, humilhado na frente dos outros bancários, trabalhadores, comentário jocoso, tudo isso vai caracterizando o assédio moral, tá? E aí como é que pode denunciar esse assédio moral? Nós temos uma cláusula no nosso acordo coletivo, onde o trabalhador bancário ele pode estar fazendo a denúncia tanto para o banco como para o sindicato, de forma anônima, tá? E aí o banco vai estar investigando, né? E se proceder, a pessoa vai estar sendo punida, o assediador. Então assim, o trabalhador ele pode estar utilizando o canal de denúncia, né? A gente sempre orienta que ele faça via sindicato, né? Até para que a gente possa estar acompanhando, porque o sindicato pode acompanhar, né? E tem os prazos legais que o banco vai ter que fazer o levantamento, a investigação, e vai ter que dar o retorno para o sindicato e para o trabalhador. Comprovado o assédio, o assediador vai ser punido. E qual que é o limite disso, Belmiro? Porque a gente sabe que o banco, assim como qualquer empresa, o patrão cobra e tenta extrair o máximo do seu funcionário. Qual que é o limite da cobrança de metas, por exemplo, para essa cobrança não se tornar um assédio moral? Até que ponto a cobrança não é abusiva? O que a gente sempre trabalha e diz para os bancários, até mesmo para os gestores, que toda cobrança que vem aonde você eleva a equipe, né, incentiva a equipe, ela é saudável. Agora, aquela cobrança onde você expõe o trabalhador, onde você diariamente tá fazendo reuniões, porque tem gestor que faz reunião de manhã e à tarde. Verdade. Tem gestor que toda semana está cobrando o bancário, mandando toda hora mensagem. Outra coisa, é proibido. Nós temos o nosso acordo coletivo. Não pode ter cobrança por mensagem, por WhatsApp. A cobrança é só verbal. E não pode expor. Não pode ter ranking. Então, assim,
a gente Não diz pode o cobrar na seguinte, frente dos colegas de trabalho. na frente, isso, né, expondo, né? Para nós, toda cobrança que você faz de forma a incentivar o trabalhador, ela é saudável. Agora, aquela cobrança, pressão, onde você acaba humilhando as pessoas, ou a baixa estima das pessoas... E quem ainda, o bancário que nos assiste, Belmiro, quem ainda tem algum receio, tem medo de perder o emprego ao fazer essa denúncia, é vítima, é alvo do assédio moral, mas tem receio de colocar o emprego em risco. Ele tem um telefone, ele tem alguma outra forma que ele tem de fazer essa denúncia? Então, a denúncia ele pode fazer por e-mail, via nosso site, o site dos bancários do ABC. Tem lá o link para ele fazer a denúncia, ele pode fazer de forma anônima. Tá? Ele pode ligar também para a gente, se ele quiser conversar com a gente. O nosso site é o www.bancariosabc.org.br, né? E ele pode estar ligando também lá no sindicato, no 4993-8299, tá? E falar com qualquer diretor do sindicato, né? E que a gente vai estar atendendo. Ele não precisa se identificar, né? Sigilo total. É o mais importante. E nós vamos apurar. Pode confiar no sindicato e não tenha medo de denunciar. Tanto o trabalhador que está sofrendo a pressão, a cobrança, o assédio, como aquele trabalhador que está adoecido, né? Porque assim, os trabalhadores acabam adoecendo por essa pressão, né? Estresse, depressão. Procure o sindicato dos bancários do ABC. Nós vamos dar as orientações, muitas vezes, no 4993-8299, no nosso site www.bancariosabc.org.br. Procure os dirigentes do sindicato, pegue as informações, as orientações, porque muitas vezes o banco ele tenta fazer com que o trabalhador não se afaste. E é fundamental o trabalhador ter um histórico, porque com o histórico a gente consegue garantir os direitos. É através daquele histórico de saúde, do histórico do assédio, que a gente consegue garantir o direito do trabalhador. Porque o trabalhador às vezes está adoecido e está trabalhando. Não tem E a qualquer condição de momento trabalhar. o banco vai descartá-lo. E se a gente não tiver esse histórico, fica difícil garantir os direitos. É mais difícil. Belmiro, quero mais uma vez agradecer a gentileza, até comentava com o Belmiro fora do ar, uma semana de exaustão aí, conversas, diálogos, tentando aí colocar um fim a essa greve, mas nesta sexta-feira, 18 dias de greve, na próxima segunda chegaremos ao 21º dia, Belmiro já disse, não tem chance da greve acabar segunda-feira, então a greve continua aqui no ABC, hoje os números finais, balanço, quase a totalidade das agências, das 450, 390, né, Belmiro? Fecharam as portas e dos 7 mil trabalhadores, mais de 6.500 cruzaram os braços nesta sexta-feira. Os números dessa greve, para você ter uma ideia da dimensão dessa paralisação. Belmiro, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista e o Boletim Político sempre à disposição dos bancários. Obrigado, uma boa noite. Isso, e nossa frase de sempre, respeito aqueles que não gostam de política, mas quero que saibam que serão comandados por aqueles que gostam. Até porque você vai entender mais do porquê da greve, do dia a dia dos bancários e de tantas outras coisas que estão no nosso cotidiano. Até a próxima!